Fala pessoal, tudo bem? E hoje na nossa pequena aula nós vamos falar do regime de bens que acho que 90% dos casamentos do Brasil ele é regido, que é o regime da comunhão parcial de bens. O que é dividido na hora do divórcio, o que não é dividido e quais são as peculiaridades desse regime de bens que hoje é considerado regime legal logo após da vinheta. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, eu tenho que pedir a sua inscrição, o seu like, porque isso vai ajudar muito na divulgação do conteúdo e vai ajudar muito a incentivar a cada vez mais a gente a produzir conteúdos de qualidade para você que está estudando na faculdade, que está estudando para o OAB, ou até mesmo você que não é estudante de direito, que não se prepara para uma prova, mas que quer se inteirar dos seus direitos. Então, deixa o like e se inscreva, porque isso é muito importante. A princípio, a gente tem que saber que o regime da comunhão parcial de bens, ele é o regime legal. E o que isso quer dizer? Que se não houver pacto antinupcial, e o que seria isso? Um documento público feito em cartório que dá eficácia contra terceiros, que vai optar por outro regime de bens, ou a separação de bens, ou participação final nos aquestos, enfim. Se não houver pacto antinupcial que determine que seja outro regime de bens e não a comunhão parcial de bens, será ele que irá reger a relação matrimonial. E por isso ele é chamado de regime legal de bens. Quando falamos em comunhão parcial de bens, nós temos que entender que, na verdade, há uma comunicação de bens. O que isso quer dizer? Que os bens adquiridos na constância do casamento, ou seja, enquanto esse casamento durar, ele vai pertencer a ambos cônjuges, né? Então, vai vigorar também dentro dessa união o princípio da contribuição mútua, ou seja, é uma presunção absoluta, cujo cônjuge não precisa comprovar que ele contribuiu financeiramente para adquirir esse patrimônio. E por isso, então, ele deve ser partilhado. E aí é que gera muita questão, muito debate na hora do divórcio, porque na maioria das vezes as pessoas estão ali adquirindo, mas eu adquiri sozinho. Olha, me dá um ódio! Menina, me dá um ódio! Não importa, uma vez que você está casado sob o regime da comunhão parcial de bens, você tem que entender que o esforço mútuo ele vai reger essa relação e que, portanto, não precisa provar que houve colaboração de ambas as partes para que esse bem seja partilhado, desde que ele tenha sido adquirido durante a constância do casamento. Outra observação: quando nós estamos falando já em herança, o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, ele é meeiro e herdeiro. Detalhe que, quando ele for meeiro, ele quer dizer o quê? Que ele já tem direito à metade do patrimônio que foi constituído durante a relação. E ele vai ser herdeiro de quê? Dos bens particulares do falecido, ou seja, os bens anteriores ao casamento. E como já foi dito, o que é partilhado dentro do regime da comunhão parcial de bens são aqueles bens adquiridos a título oneroso, ou seja, que houve um esforço financeiro em regra para que houvesse a aquisição desse patrimônio. E vigora, como já foi dito anteriormente, o princípio do esforço mútuo, que é que o cônjuge não precisa comprovar na hora lá do processo de divórcio que ele contribuiu com algo para adquirir esse patrimônio. Vale ressaltar que esse mesmo princípio ele é adotado na união estável, quando você está discutindo a existência da união estável e quando você não tem nada documentado. Então,
esse princípio também vai vigorar nas uniões estáveis, uma vez que, se não houver união estável documentada e estivermos diante de uma ação lá que esteja querendo reconhecer a união estável, vai vigorar o princípio da comunhão universal de bens, como também o princípio do esforço mútuo na aquisição do patrimônio. É interessante ressaltar que bens adquiridos a título oneroso, né, e bens particulares. Entenda-se por bens particulares, bens geralmente adquiridos anteriormente ao casamento ou que foram doados exclusivamente a um dos cônjuges. E como foram doados, esses bens não foram adquiridos a título oneroso. Então, pela interpretação da lei, não vai ser partilhado pelo regime da comunhão parcial de bens. A título de exemplo, a herança. Embora o cônjuge ele assine lá, né, nos autos do inventário, ele não vai ter direito à herança que cabe ao cônjuge, porque ele não recebeu, ele não adquiriu esse patrimônio a título oneroso. Ele vai apenas assinar por ser uma determinação legal, mas não vai ter direito a essa herança dentro do regime da comunhão parcial de bens. O mesmo se vale. Por exemplo, ele estava lá adquirindo um apartamento e antes de se casar, ele iniciou um negócio jurídico, ele pagou, mas esse negócio só se findou após o casamento. Esse bem vai entrar na partilha de bens? Não. Então a gente tem que ter noção a esses pequenos detalhes. E quais são os bens que não vão ser partilhados dentro da comunhão parcial de bens? Segundo o artigo 1659 do Código Civil, não participam da comunhão parcial de bens os seguintes bens: bens que cada cônjuge possuir ao se casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão, como já falamos, no caso de herança ou doação, e os subrogados em seu lugar. O que quer dizer subrogados? Quer dizer que, por exemplo, o cônjuge usou o dinheiro fruto da doação ou da herança e comprou com esse dinheiro outro bem. Subrogação quer dizer substituição. Então, esse bem que foi substituído fruto da doação ou da sucessão não será partilhado no divórcio, ainda que essa subrogação tenha ocorrido durante a constância do casamento. No inciso 2º, bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. O mesmo vale. Se o cônjuge tinha bens particulares, ele pode usar esse dinheiro, vender por outro bem, e se comprovar que, na verdade, esse outro bem foi adquirido através da venda de um bem particular, não vai entrar na partilha de bens por conta da subrogação. As obrigações anteriores ao casamento, ou seja, as obrigações anteriores ao casamento também não serão partilhadas com o cônjuge. E aí a gente está falando, né, do ônus do casamento e não apenas do bônus. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo se foram revertidos em proveito do casal. E aí a gente tem que ter noção o seguinte, que pode ter havido, né, um dos cônjuges pode ter cometido algum ato ilícito, mas que houve proveito do casal. E aí a gente tem que ter noção seguinte, de que se o outro cônjuge sabia desses atos ilícitos e mesmo assim, sabendo que iria ser beneficiado por esses atos, preferiu, né, ficar calado, aceitar, aí ele vai responder solidariamente por esses atos ilícitos e pelos danos que vieram a causar a terceiros. Né? Dando continuidade, os bens de uso pessoal, os livros, instrumentos de profissão, não são partilháveis, como também não são penhoráveis. Os proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge, ou seja, o salário, as pensões, os meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Ou seja, esses tipos de rendas não entrarão na partilha de bens no regime da comunhão parcial de bens. Bom, a grosso modo, esses são os principais pontos do regime da comunhão parcial de bens.
Na próxima aula, nós vamos falar um pouco da alteração que ocorreu recentemente na separação obrigatória de bens para os idosos. Então, a gente vai entrar no que o STF decidiu, que já era criticado muito na doutrina, mas eu quero que vocês saibam, basicamente, essa essência. E para fechar o conteúdo, nós vamos analisar uma questão que já caiu em um concurso de magistratura, por incrível que pareça. Parece uma questão simples, mas para fixar o conteúdo, nada melhor do que exercitar a questão. No regime da comunhão parcial de bens, pertencem a ambos os cônjuges os frutos dos bens comuns percebidos na constância do casamento, ficando excluídos aqueles decorrentes dos bens particulares, ainda que percebidos na constância do casamento. Bom, como nós falamos que o bem particular ele pode ter sido adquirido antes do casamento, o negócio pode ser firmado antes do casamento, mas só foi de fato concretizado depois do casamento, ele não vai entrar na partilha. Então vamos ter atenção a esses termos, percebidos, concretizados. Então, se foi anterior, se esse negócio jurídico foi formulado de uma forma anterior e só foi concretizado após o casamento, mesmo assim não vai entrar na partilha de bens. Somente os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Cuidado quando uma questão falar somente, né? Em tese, realmente a questão está certa, mas vamos partir para a letra C. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome nenhum dos cônjuges e adquiridos por fato eventual, mesmo sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Fato eventual, gente, é como se o cônjuge ganhasse na Mega Sena, né? Então, quem se ganhou na Mega Sena e está no regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge vai ter direito. A gente já teve até um caso semelhante de um cônjuge que escondeu que ganhou na Mega Sena e acabou tendo que partilhar com a sua esposa. Então, em tese, a letra C está mais completa e é mais correta até então. Letra D. Os bens havidos por doação a um dos cônjuges e os adquiridos a título oneroso na constância do casamento. Não, bens por doação não é a título oneroso, então não tem como ser a letra D. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge e a herança de cada um receber, se não gravada em cláusula de incomunicabilidade. Não, a herança, em regra, ela não vai pertencer ao cônjuge dentro do regime da comunhão parcial de bens. A cláusula de incomunicabilidade geralmente ela existe no regime da comunhão da separação de bens. Então, nesse caso, como se trata de um regime da comunhão parcial de bens, quando se fala de herança, a gente tem que excluir de imediato. Então, a resposta mais correta é a letra C. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou desse formato, não deixe de comentar, não deixe de deixar suas dúvidas, porque isso é muito importante. Tanto para a gente saber o que vocês estão achando, quais são as suas dúvidas, para a gente poder elaborar vídeos de acordo com o que você quer e, consequentemente, nós entendermos se o nosso trabalho está sendo significativo para vocês ou não. Então, eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima.